Então, esta contradição, ela é tradicionalmente resolvida pela meditação. Nós temos que dar força ao homem interno, àquela aspiração do homem interior pelo infinito, para que ele consiga tocar e sensibilizar o cocheiro. O cocheiro é o único, a mente é a única que pode dar algum tipo de resposta às aspirações do passageiro. Então, o caminho da sabedoria divina, ou teosofia, começa pelo idealismo, por pueril e singelo que possa ser. Ele começa por buscar algo maior do que ele mesmo. E o início desse processo de autoconhecimento é semelhante ao do adolescente que pela primeira vez se apaixonou e por isso pela primeira vez ele saiu da onipotência infantil e egocêntrica e conseguiu uma vez pelo menos orbitar em torno de outra pessoa. Porque em geral a criança depende da mãe, mas faz da mãe ou do pai apenas um satélite que orbita ao seu redor. Quando pela primeira vez ele chega à adolescência e se apaixona por outra pessoa que talvez ele não consiga dominar, porque ali não existe necessariamente, ou até não deve existir um laço sanguíneo. Então, pela primeira vez, ele viu algo ou alguém que se tornou, nem que seja temporariamente na sua fantasia, mais importante do que ele mesmo. E a isso, em geral, se denomina de primeiro amor. Da mesma forma, se não despertar algum grau de devoção por aquela inteligência que criou o universo, a vida espiritual não começa. Se a pessoa por um instante não conseguir orbitar em torno de algo maior do que ela mesma, não para dizer a ele como o universo deveria ter sido feito e quais são os erros na criação do universo, como é a prática tradicional contemporânea, mas para realmente querer compreender como o universo funciona, apesar da nossa ignorância, apesar da nossa destruição constante de todas as leis da natureza que miraculosamente sobrevivem apesar das nossas tentativas. Há de ser algo muito perfeito esse universo, há de ser algo muito perfeito esse nosso corpo humano, que é uma dádiva divina, que apesar de uma infinidade de erros, a ponto de se dizer que errar é humano, o corpo continua funcionando. A verdade já um pouco avariado, com algumas cicatrizes e dores, que vão sendo o efeito cumulativo da nossa insanidade mental. Mas, apesar de tudo, ele ainda está funcionando. Então, é alguma coisa extraordinária. Mais extraordinário ele poderia ser se nós cooperássemos com ele. Então, quando um homem é sábio, ele aprende a cooperar com as leis da natureza. Ele primeiro resolve estudar as leis da natureza, não para ensinar a Deus como reger o mundo, mas para compreender como ele foi criado. E isso se chama ciência oculta, ocultismo, ou sabedoria da natureza, se vocês assim preferirem, como fazia Paracelso e outros tantos seus sucedâneos. Nós temos o exemplo de Blavatsky, de Leadbeater, de Annie Besant mais recentemente, para citar alguns entre muitos. Meus queridos, compreender como a mente funciona, compreender como as emoções funcionam. Qual é a diferença entre uma sensação e uma emoção? Isto é básico. Com certeza, na idade em que a maioria dos ouvintes aqui se encontram, não poderia haver dúvida sobre assunto tão óbvio. Mas nem sempre nós estamos em condições de observar que a sensação depende do corpo e por isso é mais passageira. E a emoção interage com a memória e, portanto, é mais duradoura. E o exemplo que eu dava outro dia de uma palestra que nós apresentávamos
lá no Rio de Janeiro e tocava no rádio o tal é a distração do taxista, não é? Ouvir a música de rádio, que ainda é a mais barata, e tocava Roberta Fleck, Killing Me Softly with the Song. Aí todo mundo já ficou com um olhar meio róseo. Aí eu contei que eu gostava muito dessa música, me lembrava o meu primeiro amor. Aí já o taxista disse, isso eu também esperava para dançar juntinho. E tal, e aí começou a falar a nossa anfitriã e não parou mais, se entusiasmou com todas as recordações da sua juventude. Claro, nós pagamos o táxi, fomos embora e não levamos o rádio. Não, porque nos dias modernos levam tudo. E se acha muito natural. Agora estão aprovando no Brasil uma nova lei em que não é mais ilegal portar drogas. Meus queridos, oficializaram o uso da droga no Brasil. Abriram a porteira que faltava. Agora, qualquer coisa para distinguir se o cara é portador ou é traficante é pela quantidade. Aí vai ficar subjetivo. Não, mas é que eu preciso, eu necessito muito. Então ele tem na casa dele não sei quantos quilos de cocaína, mas ele é apenas usuário. Então, meus queridos, eu não sei se vocês percebem o que está acontecendo no Brasil. Em vez de haver mais proibições, está havendo mais liberações. A lei cada vez é mais frouxa, o que quer dizer que a nossa civilização está sucumbindo à vontade do cavalo e, com certeza, não do passageiro. Então, nós caímos num sensacionismo cada vez mais barato, cada vez mais consumista. Nós dependemos de alegria química. E é claro, quando todo mundo faz, aí vira lei, aí tem que aceitar, aí abre a porteira, senão até o filho do legislador, senão o próprio acaba preso. Então, como é um hábito muito generalizado, então se acha que aquilo passa a ser a força da lei. A lei que é apenas o voto da maioria não é espelho da lei divina. Mas a natureza nem por isso deixa de ter as suas leis. E as consequências do uso da droga vão continuar sendo as mesmas. Eu sou daqueles idealistas que acham que a lei deveria ser um espelho que aproximasse a pessoa da lei divina, mas cada vez nós vemos a justiça humana mais distante, e mais lenta, e menos eficaz. E o legislativo no Brasil nos dá essas notícias, uma hora libera o transgênico, outra hora libera as drogas. Então nós estamos a serviço, na verdade, do capital internacional. Não gostaria, porém, de me adentrar nisso como se fosse lá coisa muito importante. A questão realmente importante é que nós estamos carentes de sabedoria, pois se houvesse mais sábios no nosso país, isso não aconteceria. Isso é apenas o efeito. A causa é a ignorância espiritual, é o materialismo galopante, que hoje se chama consumismo, a insatisfação generalizada que necessita de alegria química, de preferência destilada ou até refinada em proporções que a natureza jamais ofereceu. Ou seja, nós não conhecemos nem o campo, nem o conhecedor do campo. E, por sinal, os cavalos então vão se divertir pelos labirintos do desejo, como diz a passagem, e a sabedoria fica cada vez mais desconhecida. É necessário, evidentemente, que o homem conheça a si mesmo para que ele compreenda o significado da vida. Se o homem não conhece a si mesmo, ele não sabe nem o que ele está procurando. Vocês alguma vez entraram numa sala porque descobriram que necessitavam de uma tesoura para cortar algum papel, um envelope, sei lá? Só que, sei lá, ao passar pela casa, tocou o telefone, isso e aquilo, não sei o quê, no meio do caminho, a sogra reclamou de alguma coisa, aí vocês já entraram naquele turbilhão emocional. Quando chegaram na sala onde estava a tesoura,
Vocês não sabem mais o que foram buscar lá? O que eu vim buscar aqui mesmo? Aí o sujeito volta ao aposento original e encontra lá o envelope, sabe lá, difícil de abrir. Eu tinha ido buscar a tesoura. E aí eu vou ter que reencarnar mais uma vez porque eu não trouxe a tesoura do lugar onde eu tinha ido. E eu terei que voltar tantas e tantas vezes até que no final da jornada eu esteja com a tesoura na mão, na frente do envelope. Porque enquanto eu não tiver buscado o instrumento que na experiência material eu vim buscar, a tarefa estará incompleta. Então vocês vão verificar que o último estágio da sabedoria, o que os teósofos costumam chamar de mestre, é aquele que descobriu a divindade no seu coração. Uma das definições mais interessantes da contradição humana nós encontramos no Aos Pés do Mestre, que você sabe, é o meu livro predileto. E ali vocês encontram no parágrafo 5º a seguinte ideia, que para alguns parece talvez até estranha, mas é a expressão dessa contradição. Mas o corpo e o homem são dois, ou seja, o homem externo é o corpo, o homem interno é a alma. Mas o corpo e o homem são dois, e a vontade do homem não é sempre a que o corpo deseja. Quando o teu corpo deseja alguma coisa, para e pensa se tu realmente desejas isso. Pois tu és Deus, e tu queres somente o que Deus quer, mas deves penetrar fundo dentro de ti mesmo, para encontrar Deus dentro de ti e ouvir a sua voz, que é a tua voz. Não confundas os corpos contigo mesmo, nem o físico, nem o astral, nem o mental. Ou, para corresponder à nossa analogia, nem a carruagem, nem o cavalo, nem o cocheiro. Cada um deles pretende ser o ego ou a alma para obter o que deseja. Aqui se fala do ego espiritual, ou imortal, o eu superior. Precisas, porém, conhecê-los todos e conhecer-te a ti mesmo como o Senhor deles. Isso é o mesmo que diz o Bhagavad Gita: este corpo é chamado o campo, aquele que o conhece é chamado de conhecedor do campo pelo sábio. Sabedoria tanto do campo quanto do conhecedor do campo, esta, em minha opinião, é a sabedoria. Quando o homem conhece a si mesmo, ele sabe o que realmente ele necessita para ser feliz. Não é que ele pense que precise de um automóvel novo para ser feliz de manhã e fica feliz quando compra o carro, como dizia o Dalai Lama, já está triste de tarde quando descobre quantas prestações faltam para pagar. Ou será que ele realmente tinha uma felicidade tão duradoura ao comprar aquele carro que daqui a pouco está enferrujado, ou por ser de último tipo ainda é roubado, é motivo de assalto?